Plenário aprova projeto que faz mudanças no cadastro positivo. Instalada a comissão especial que vai discutir a proposta de emenda à Constituição que restringe o foro privilegiado. E esta edição destaca também: Ministro da Saúde comparece à Câmara para discutir taxas de franquias e reajuste dos planos de saúde. E no terceiro episódio da série de reportagens especiais Compartilhar Água, mostramos a mobilização social no enfrentamento à escassez desse recurso. Boa noite, em Brasília, 8h24. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprova o projeto que faz mudanças no cadastro positivo, uma das matérias mais polêmicas das últimas semanas aqui no Legislativo. A gente conversa agora com a repórter Aline Machado, que fala ao vivo do Salão Verde. Aline, boa noite. Como é que essa mudança no projeto do cadastro positivo altera a vida de todos que pagam contas, de todos nós? Boa noite, Keila. Boa noite a todos. Então, essa é a pergunta que todos fazem. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu, como consumidora, faça uma compra num valor X e que eu pague essa compra, claro. Então, a minha nota é X. Agora, digamos que eu também, consumidora, faça uma compra no valor 2x, uma compra com valor muito maior e que também eu pague essa compra, claro. Então, a minha nota vai ser 2x, muito maior. Faz sentido que para uma consumidora que gaste mais e pague mais, que os juros sejam menores, no caso consumidor ou empresa. Essa é a ideia por trás do cadastro positivo e essa é a ideia propagada pela base governista. Já os partidos de oposição, eles ressaltam a ideia de que se a pessoa ou a empresa teria um estímulo para comprar mais, que isso poderia acabar virando uma bola de neve, como aconteceu com a crise econômico-financeira de 2008 lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um cadastro muito parecido, é um cadastro positivo que dá uma nota para o consumidor. Então, você teria juros mais baixos se você tem um histórico de muitas compras. Quanto maior o valor da compra, e claro, se ela é paga, mais fácil de você fazer uma nova compra e ela vai custar mais barato para você. Também existe o argumento da oposição, Keila, de que os dados poderiam vazar numa quebra de sigilo. Por exemplo, a gente usa os dados do cadastro positivo para fins de crédito, mas digamos que esses dados vão parar em outros lugares com outras empresas. Então, esse é um dos argumentos da oposição. Nós temos ainda, esse é o texto principal que foi aprovado hoje, mas nós temos ainda 11 destaques, que são as sugestões de mudanças ao texto. Esses 11 destaques ficaram para a semana que vem e o relator Walter Ioshi, do PSD de São Paulo, ele fez uma mudança no texto. Semana passada ele já havia feito várias e ele fez uma mudança no texto hoje em plenário para tentar contemplar os partidos de oposição. No artigo 6º do texto dele, ele diz, então, que depois de 24 meses de vigência da lei, ou até 24 meses, que o Banco Central deve enviar um relatório ao Legislativo com os resultados da implementação dessa nova lei do cadastro positivo. E que, então, o Congresso Nacional, Câmara e Senado poderiam reavaliar se o cadastro positivo vale a pena ou não. Então, só recapitulando, o cadastro positivo será concluído semana que vem, ficaram 11 destaques, já foi feita uma movimentação, uma mudança no texto e para a semana que vem também fica uma medida provisória que seria votada ontem e não foi, que é a medida provisória 811, que trata da venda direta do petróleo pré-sal por uma empresa pública do governo em regime de partilha. Keila.
Aline, nas semanas anteriores, houve muita obstrução por parte das bancadas de oposição em relação ao mérito do projeto do cadastro positivo. Para a votação dos destaques na semana que vem, há previsão da continuidade dessa obstrução? Os debates devem ser acalorados também, como foi do texto principal? Sim, as sugestões no texto do cadastro positivo são várias, são de partidos da oposição. Eu vou recapitular aqui todos os partidos que fizeram sugestões de mudanças no texto. O Partido dos Trabalhadores, ele fez 3 sugestões de mudanças, Solidariedade, uma sugestão, PDT, uma sugestão, Partido Progressista, uma sugestão, PSB, 2 sugestões e o bloco PTB, PROS, mais 2 sugestões. São todas sugestões que, em parte, foram contempladas pelo relator quando ele colocou essa mudança no texto hoje, para que o Congresso Nacional ele tenha alguma possibilidade de mudança na lei depois de 24 meses da vigência da lei. Mas, em relação à sua pergunta, sim, a obstrução continua e vai continuar na votação de todos esses destaques que ainda podem mudar a proposta original, mas que é muito pouco provável, dado que o quórum é de maioria absoluta, como a gente viu aqui hoje. É um projeto de lei complementar que exige 2 turnos, a tramitação é parecida com a proposta de emenda à Constituição e o governo conseguiu mais de 257 votos, como nós vimos, ele foi aprovado com 273 votos. Keila. Obrigada, Aline, pelas informações. Vamos aguardar a tramitação. Foi instalada nesta quarta-feira a comissão especial que vai discutir a proposta de emenda à Constituição que restringe o foro privilegiado. A comissão especial instalada nessa quarta-feira terá um prazo de 40 sessões para apresentar um relatório. O presidente eleito foi o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, e o relator, o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. De acordo com a proposta em discussão, todas as autoridades e agentes públicos hoje beneficiados pelo foro especial responderão a processos iniciados nas primeiras instâncias da Justiça Comum. A regra vale para crimes cometidos por deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, prefeitos, ministros de tribunais superiores, desembargadores, embaixadores, comandantes das Forças Armadas, integrantes dos tribunais regionais federais, juízes federais, membros do Ministério Público, Procurador-Geral da República e membros do Conselho de Justiça e do Ministério Público. Continuam com foro privilegiado apenas o presidente e o vice-presidente da República, o chefe do Judiciário e os presidentes da Câmara e do Senado. Na verdade, a proposta da Câmara ela é mais ampla, ela pretende estender aos 3 poderes aquilo que, porventura, o STF definiu apenas para o Legislativo. Eu acho que é esse debate que a sociedade deseja, o debate que faça valer aquilo que diz o artigo 5º da Constituição Federal, onde todos os brasileiros são iguais perante a lei. É isso que representa o debate sobre o fim do foro privilegiado. Agora, a partir da abertura e do início dos trabalhos, eu tenho certeza que já na próxima semana nós vamos ter muitos requerimentos para apreciar aqui na comissão. Vamos também apreciar o plano de trabalho proposto para o bom andamento dos trabalhos dentro da comissão e assim dar sequência à realização das audiências públicas até aguardarmos a apresentação do parecer. A PEC do foro privilegiado já foi aprovada pelo Senado e, passando pela Comissão Especial da Câmara, será enviada ao plenário. No entanto, com a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, a PEC não poderá ser votada. De acordo com a Constituição, é proibido promover qualquer mudança no texto constitucional enquanto vigorar a intervenção federal. O novo ministro da Educação, Rocieli Soares, esteve na Câmara nesta quarta-feira para uma audiência pública conjunta das comissões de Educação, de Trabalho e de Fiscalização Financeira e Controle. Ele falou sobre as prioridades do Ministério e destacou a necessidade de melhorar a educação básica no Brasil. Rocieli lembrou que, apesar de 99,2% da população de 6 a 14 anos estar na escola, mais de 50% das crianças ainda não estão alfabetizadas no 3º ano do ensino fundamental. A discussão com os deputados durou mais de 6 horas. Orçamento foi o principal assunto da audiência pública com o ministro da Educação.
Rocieli Soares, que assumiu o cargo em abril, começou expondo as prioridades do Ministério. Entre elas, a melhoria dos resultados da alfabetização, a formação de professores, a reforma do ensino médio e a educação técnica. Depois, mais de 30 deputados fizeram perguntas, a maioria sobre recursos. Representantes de organizações da sociedade civil também estiveram presentes. Nós temos uma universidade pública passando por uma crise orçamentária e nós sabemos que os primeiros que sofrem com a crise orçamentária são os estudantes, porque cortam as nossas bolsas, aumentam o preço do restaurante universitário e todos esses programas de permanência de assistência estudantil, quando são debilitados, eles prejudicam a permanência dos estudantes na universidade, em especial os estudantes cotistas, os estudantes de baixa renda. O ministro respondeu os questionamentos. Eu sou a favor de mais recursos, sou a favor da gente discutir isso, desde que a gente não abra mão da responsabilidade nesta discussão. Vamos discutir a alfabetização nesse país e como que a gente enfrenta efetivamente isso. Para queremos trazer um legado para o Brasil, vamos enfrentar a falta de alfabetização dos brasileiros. Deputados de oposição criticaram as respostas. Questionado sobre assistência estudantil e as dificuldades que os jovens estão passando nas universidades, ele disse que continua aberto ao diálogo, mas um diálogo que não traga necessariamente uma solução para a dificuldade que os estudantes estão atravessando, não é um diálogo frutífero. Mesmo deputados da base do governo que apoiaram as propostas do ministro, defenderam que o orçamento para a educação seja revisto. Independente do ministro poder se posicionar ou não pela liturgia do próprio cargo, nós temos uma provocação, é preciso mais dinheiro para a educação. Os números mostram uma queda de investimento na educação e a educação é área estratégica. Sem dinheiro para a educação, sem melhorar a qualidade desse gasto e os seus resultados, não adianta pensar que nós vamos ter uma economia desenvolvida. Os países que deram um salto do ponto de vista econômico fizeram primeiro a tarefa de casa de cuidar da educação. E o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, esteve em audiência pública aqui na Câmara para falar sobre as ações da pasta no ano passado e as prioridades para 2018. O principal tema em debate foi o corte de verba para a área de ciência e tecnologia, que teve este ano 44% do orçamento bloqueado. Assim que assumiu a presidência, Michel Temer reduziu o número de ministérios na esplanada, de 32 para 23. O das Comunicações, por exemplo, foi incorporado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O ministro Gilberto Kassab abriu a audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, falando das dificuldades que enfrentou quando assumiu o ministério há 2 anos. Um ministério difícil, um início difícil, porque envolvia a fusão de 2 ministérios importantes, como é qualquer ministério do governo brasileiro. Hoje é um fato consumado, totalmente integrado as 2 equipes, em especial a gestão compartilhada. Desde 2015, o Ministério vem sofrendo cortes de verbas federais destinadas à pesquisa. Naquele ano, o orçamento para a área era de 8 bilhões e 400 milhões de reais. 2 anos depois, em 2017, a lei orçamentária previa recursos para a ciência no valor de 5 bilhões de reais. Em 2018, a situação piorou bastante. O governo federal bloqueou 44% do orçamento ligado à ciência. Agora, o Ministério tem 2 bilhões e 800 milhões para investir em ciência e tecnologia. A falta de dinheiro não impediu o Ministério de alcançar resultados, segundo o ministro Kassab. E o balanço positivo dos Correios para 2018 é um exemplo disso. O novo balanço da empresa dos Correios, para que vocês tenham uma ideia, depois com mais detalhe ele vai aprofundar, mas o balanço dos Correios de 2017, diferente de 2015, que foi 2,7 bilhões aproximadamente negativo, diferente de 2016, que foi aproximadamente 1,6 bilhão negativo, em 2017 ele fecha positivo
no patamar de 679 milhões de reais. As polêmicas foram levantadas, o ministro e sua equipe respondeu todas as perguntas e eu estou muito animado com o que nós vamos ter pela frente. Quando nós começamos o trabalho aqui há 2 anos atrás, imaginávamos realmente que o Correio tivesse que ser privatizado, porque é uma coisa que um prejuízo de 2 bilhões e 800. E hoje você apresenta resultados positivos. O reajuste dos planos de saúde e a implantação de taxas de franquias para o setor foram assuntos discutidos numa audiência pública com o ministro da Saúde, Gilberto Worck. Diretores da Agência Nacional de Saúde também participaram do debate. A chamada saúde suplementar movimenta 196 bilhões de reais por ano, de acordo com o Ministério da Saúde. São cerca de 50 milhões de pessoas que utilizam planos de saúde no país. O aumento dos valores cobrados pelas seguradoras acima da inflação foi questionado por deputados da Comissão de Defesa do Consumidor. Outro tema abordado foi a cobrança de franquias e taxas de coparticipação pelas empresas para que os conveniados tenham acesso a certos procedimentos. A explicação é que essa modalidade, que está sendo analisada pela Agência Nacional de Saúde, é opcional e vai custar menos para o usuário de planos de saúde. A diferença de preço dos planos com coparticipação e franquia e os planos sem esses mecanismos, eles estão na base de 20%. O beneficiário, quando opta por um plano, ele opta por pagar uma mensalidade 20% menor, ainda que a contrapartida dele para isso seja pagar um valor determinado no contrato, ou uma coparticipação percentual, ou uma franquia de valor fixo, dizendo que aquela utilização vai ser cobrada à parte. Você pode ter, para um atendimento de internação, uma determinada franquia ou uma determinada coparticipação. E para um procedimento cirúrgico, operatório, você pode também ter algum outro tipo de franquia ou coparticipação. Todos nós sabemos que o índice de variação de preços para o atendimento à saúde, ele é bem superior a qualquer outro índice de variação de preços que nós tenhamos aí no IPCA de uma forma mais genérica ou de qualquer outro índice que nós temos como parâmetro, como TR, como Selic, como essas variações. Mesmo com a argumentação do governo, o deputado Ivan Valente, autor do requerimento que solicitou a audiência, manteve as críticas aos reajustes das mensalidades de planos de saúde, considerados muito altos. Então não é possível que a inflação seja 3% e eles queiram reajustar os planos de saúde em mais de 13% e não tem uma explicação plausível para isso. Então, a análise do TCU, ela foi desmoralizante para o Ministério. Em segundo lugar, nós entendemos que todas essas questões, como a coparticipação e a franquia, aumentam custos para o cidadão. O consumidor, na hora que for contratar o plano, ele ache o plano, descubra o plano, tire suas dúvidas sobre o melhor que se adequa à sua situação. Principalmente, seja ele empresarial, seja ele coletivo por adesão, ou seja ele individual, e principalmente tendo conhecimento sobre os possíveis reajustes, tanto por mudança de faixa etária, quanto por variação de custos que podem ocorrer a cada ano. O ministro dessa audiência também respondeu a perguntas sobre a indicação de alguns diretores da Agência Nacional de Saúde. Segundo ele, as indicações respeitam a lei e são aprovadas pelos parlamentares. O deputado José Carlos Aleluia, relator do projeto que prevê a reestruturação da Eletrobras, concluiu nesta quarta-feira seu parecer à comissão especial que debate o tema. O relatório, que deve ser apresentado nesta quinta-feira, mantém a União como maior acionista da Eletrobras e cria uma fundação para revitalizar o Rio São Francisco. O deputado divulgou os principais pontos do parecer em sua página na internet. Vamos conferir quais são essas propostas. Pela proposta do governo, será feita uma operação de capitalização da Eletrobras com a venda de novas ações ordinárias que dão direito a voto. Assim, a participação da União diminui e o controle da empresa é redistribuído.
O relatório do deputado José Carlos Aleluia mantém o Estado como o maior acionista da Eletrobras, estabelecendo uma cláusula que garante ao governo brasileiro poder de veto a questões estratégicas de Estado. Além disso, o relatório estipula um limite de 10% do capital votante para cada grupo acionista privado. Além da capitalização, o projeto determina que cerca de 13 usinas da Eletrobras passarão a atuar como produtores independentes de energia, podendo vender livremente ao mercado. Como haverá mudança de regime, as usinas descotizadas terão que assinar novos contratos de concessão com a União, com prazo de duração de 30 anos. Em contrapartida, os novos controladores pagarão bônus à União. Parte desses recursos serão investidos em estudos de universalização do serviço de energia, que podem resultar em redução de tarifas ao consumidor. No Rio São Francisco, a maior região do Nordeste, 9 usinas da Eletrobras atuam com produção de energia. O relatório do deputado José Carlos Aleluia sugere a criação de uma fundação de capital privado para fomentar projetos de revitalização do rio e desenvolvimento dos canais de transposição. O relatório apresentado à Comissão Especial também destina mais recurso ao Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, conhecido como CEPEL. O centro teria agora uma fonte anual de recursos por 30 anos. Antes, o governo propunha apenas 4 anos. O deputado Roberto Balestra, do PP de Goiás, foi escolhido o novo presidente da Comissão de Agricultura nesta quarta-feira. Ele assume no lugar do deputado licenciado Dilceu Esperafico. Balestra está no 8º mandato aqui na Câmara e já foi presidente da Comissão de Agricultura no ano de 1998. Ele destacou os temas que podem ter destaque no colegiado este ano. Todos os assuntos são importantes, né? Esse do que normalmente se fala agrotóxico, não é remédio, tanto faz remédio para a planta como para o ser humano, é o mesmo. Eles só mudam de nomenclatura. Lá o remédio é A, B ou C para o ser humano, mas não tem nenhuma diferença daquele que é aplicado ao vegetal, ao animal. Por quê? Porque é questão de dosagem. É questão de dosagem. Se você aplicar um remédio com uma dosagem muito superior à recomendada no ser humano, você vai matá-lo. A mesma coisa na planta. Agora, a questão ideológica você vai ter que discutir sempre. Só que é preciso equilíbrio, é preciso paciência, é preciso calma, é preciso discutir, dar oportunidade para todos discutirem. Ao final, vai prevalecer o bom senso, vai prevalecer aquilo que é melhor, aquilo que traz ao cidadão a segurança. Não só a segurança do uso do produto, como a segurança alimentar. A Comissão de Juristas da Câmara, criada pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, se reuniu com deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para fazer um balanço das propostas de aperfeiçoamento do sistema de controle da administração pública. O objetivo é evitar fraudes e desvio de dinheiro, atualizando leis e eliminando brechas legais que favoreçam a corrupção. O coordenador da Comissão de Juristas é o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que conversou com a nossa reportagem. Nós temos algumas ideias, por exemplo, para melhorar o recrutamento dos diretores das agências. Uma das maiores críticas que se faz é que algumas pessoas, sem o devido preparo técnico, são nomeadas para a diretoria das agências. Então, nós temos algumas ideias para melhorar isso. Uma outra coisa é criar mecanismos para que aqueles servidores que trabalham com contratações públicas, portanto, aquele servidor que faz licitação, aquele servidor que vai assinar um contrato administrativo, uma compra em nome da administração, é que esses servidores, eles tenham, sejam servidores efetivos, sejam servidores que não devem o seu cargo ao gestor que está ao seu chefe, porque sabemos que essa profissionalização da gestão pública, ela conduz a um melhor trato do dinheiro público. Eu somaria isso também uma outra ideia que estamos discutindo,
que é o estabelecimento de metas e de indicativos para que os dirigentes dos órgãos públicos, os gestores efetivamente, que são as pessoas que tomam decisões em nome do Estado brasileiro, seja nas estatais, seja nas autarquias, seja nos diversos ministérios, dos órgãos públicos, enfim, que essas pessoas, ao assumir o seu cargo, que eles apresentem um plano de ação, um plano de metas, para que eles sejam cobrados dentro desse plano de metas. Os deputados da Comissão Especial sobre a nova lei de licitações estão fazendo uma série de reuniões fora da Câmara para debater o tema. Em São Luís, eles se reuniram na Assembleia Legislativa do Maranhão com deputados estaduais, representantes do Ministério Público e da Federação das Indústrias. A proposta, de autoria do Senado, cria uma norma geral para regular licitações e contratos públicos válida para a administração direta e indireta da União e para os estados e municípios. O projeto revoga a atual Lei de Licitações e Contratos, a Lei do Pregão e o regime diferenciado de contratações. O seminário é uma iniciativa do deputado federal Hildo Rocha e reuniu na Assembleia Legislativa técnicos que atuam em licitações nos poderes públicos municipal, estadual e federal para discutirem as mudanças na nova lei das licitações. O Senado corrige essas distorções e nós estamos aprimorando ainda mais. E para isso é necessário que se ouça as pessoas que trabalham com isso, com as licitações, tanto o poder público como a iniciativa privada. Por isso que nós convidamos aqui o Ministério Público do Estado do Maranhão, que ainda não foi ouvido, o Ministério Público Federal já em audiência lá em Brasília. Nós convidamos representantes da Federação das Indústrias, que são grandes fornecedores de produtos e de serviços para o poder público municipal, estadual e federal. Atualmente, o projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados e cria uma norma geral que vai regular licitações e contratos públicos. O texto ainda será analisado por uma comissão especial para posterior votação, mas segue em regime de urgência. Este consultor legislativo destacou pontos importantes das mudanças que estão por vir. Eu acho uma coisa muito importante é a necessidade de manter o orçamento da administração sigiloso até o momento em que termina o procedimento. A gente não obriga ninguém a entrar numa loja dizendo quanto vai gastar. Por que a administração pública é obrigada a fazer isso? É preciso que ela divulgue, sim, o que ela vai gastar, mas depois que ela contratar e não antes. Esse é um ponto muito importante porque é um dos aspectos em que mais se permite a combinação entre os licitantes, é por haver um preço previamente divulgado, por haver aquela história do envelopinho. Essa história é uma coisa também que a lei do RDC supera, pela modalidade aberta. Ninguém tem que revelar antes, porque na verdade o envelope fechado ele revela antes. Há uma combinação entre os licitantes com esse envelopinho, todo mundo sabe o envelopinho de todo mundo, e aí a coisa já entra combinada. Me parece que a modalidade aberta de licitação ela combate isso aí com bastante eficácia. O deputado estadual César Pires levou a equipe do gabinete para conhecer a nova lei. Eu estou vendo aqui pessoas que mexeram e mexem na licitação do Estado, algumas pessoas que mexem nas licitações dos municípios e querem corrigir alguns gargalos que ainda existem na lei. E não há outro caminho melhor do que justamente ouvir as tendências, escutar as comunidades e depois traduzir isso num documento que será condensado em Brasília e encontrar os melhores caminhos para, se não perfeita, mas pelo menos que possa corrigir o que a Lei 866 já começa a ficar saturada. E no terceiro episódio da série de reportagens especiais Compartilhar Água, o Jornal da Câmara olha para a crise hídrica do Distrito Federal e debate a mobilização da sociedade no enfrentamento à crescente escassez de água. Brasília sediou a 8ª edição do Fórum Mundial da Água em plena crise hídrica. Realizado pela primeira vez no Hemisfério Sul, o encontro na capital federal foi o mais concorrido na história do maior evento global sobre o tema água. Reuniu autoridades, técnicos, ambientalistas e empresários de mais de uma centena de países. Tivemos 70 ministros de Estado de 56 países participando da reunião ministerial.
134 parlamentares de 20 nações diferentes. Tivemos mais de 150 autoridades locais, prefeitos, governadores de diferentes partes do mundo. Debates resultaram em declarações de representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, com compromissos para a adoção de medidas que possam ampliar o acesso à água. Os políticos terão um papel decisivo nas escolhas que temos que fazer para garantir a segurança hídrica das nossas populações no futuro. Parlamentares brasileiros prometeram mais recursos para garantir o acesso universal à água e ao saneamento. Temos que ter recursos e não apenas demagogia do discurso, mas temos que ter recursos e não discurso em relação a esse tema que é tão relevante para a humanidade. Não é apenas para o Nordeste, não é apenas para o Brasil, mas para a humanidade. Nós temos que mudar as constituições do mundo inteiro, como eu estou propondo na Constituição brasileira com a proposta de emenda número 4 de 2018, incluindo na Constituição a água como direito humano. É fundamental que se tome uma decisão. Não é possível que siga-se trabalhando a água como um produto, uma mercadoria. Aí, na ordem do dia, para a gente, primeiro, atender essa resolução da ONU, que vários países já colocaram na sua Constituição. Então nós precisamos colocar aqui na nossa Constituição a água como direito humano. Eu apresentei um projeto de lei para que não se corte a água da população pobre que de repente não tenha, que atrase a conta da água. No Brasil, além do parlamento, a gestão da água passa pelos comitês de bacias. Os comitês de bacias hidrográficas são responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos nas suas regiões de abrangência. Funcionam como organismos colegiados, com representantes do governo, com 40% dos votos, de entidades civis de recursos hídricos, com 20%, e de usuários, com 40%. São regulados pela Lei das Águas, sancionada em 1997. Nós não temos a quantidade suficiente para atender todos os usos, nós precisamos lidar com isso. Como? Então, nós lá já começamos, outros estados têm, que é colocar todo mundo na mesa. Que a gente chama isso do parlamento da água. E não é para fazer acordos, vamos dizer, só políticos, mas é um acordo sintetizado no que a gente chama de plano da bacia. Qual é meu problema? Quanta água eu tenho? O que nós vamos fazer para atender todo mundo? Na Europa, a gestão das águas depende de acordos internacionais. Somos pioneiros na gestão de águas transfronteiriças, pois a maior parte das nossas águas são internacionais. Algo em torno de 90% dos nossos rios percorrem mais de um país. O Fórum Mundial da Água reuniu milhares de brasilienses interessados em conhecer melhor um problema que eles viveram de perto. O concurso reuniu jovens para desenvolver startups que possam melhorar a gestão desse valioso patrimônio. Palestras, teatro, cinema e até brincadeiras serviram para conscientizar todos de que, cada vez mais, é preciso compartilhar a água. A questão ambiental, normalmente, ela chega para as pessoas de forma chata, né, com um conceito complexo ou até punitivo. Tipo assim, se você não mudar, o planeta vai explodir. Aí o cara vai dizer, então, que se exploda, né, porque você não me ganhou para estar junto com você nessa tua ideia. Nessa formação desse novo cidadão, da criança enxergar o problema sem ser pela ótica do pai, dizendo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não, a criança enxerga aquilo ali, entende e ela mesmo faz esse raciocínio dessa sua crítica, fala, caramba, eu não posso ficar jogando plástico ali, eu não posso fazer aquilo. Se nós não deixarmos água nenhuma para eles, como é que eles vão sobreviver? E elas já estão conscientizando os pais delas da importância desse recurso que está quase em extinção. Acho que a primeira lição que ficou bem clara para todos é que a água está presente em todas as atividades humanas. Não é apenas uma questão ambiental ou uma questão biológica. É uma questão que afeta a economia, que afeta a geração de empregos, que afeta as instituições, as questões políticas, enfim. Nós estamos percebendo que a água tem muito mais participação na nossa vida e isso está nos levando a refletir sobre o papel da água.
E a ideia de que a água deve ser prioridade entre as políticas públicas seria um bom encaminhamento para essa discussão. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!